Oi pessoal, sou Rita Ramos Cordeiro e hoje o tema é redes sociais e a importância que ela tem em nossas vidas. Então, as redes sociais nos dias de hoje, elas têm causado grandes polêmicas. Muitos acreditam que elas fazem mal, que elas trazem negatividade, que elas trazem notícias ruins, violência, pornografia. O contato entre os usuários são difíceis, há pouca comunicação entre todos nós, mas e aí? Qual a importância dela? As redes sociais, relativamente, a existência delas são novas, não faz muitos anos que elas estão por aí. E, particularmente, na minha opinião, para mim, ela é de grande utilidade. Imagine vocês que se não fosse elas, como que eu estaria comunicando com vocês agora? Por onde eu estaria enviando meus textos, meus livros, meus sites e todas as informações que eu procuro passar para vocês de divulgação e todos os projetos que eu tenho realizado. Atualmente, as redes sociais fazem parte da minha vida praticamente 8 horas por dia, se eu permitir. Mas como é um trabalho voluntário, a gente tenta minimizar um pouco esse tempo e se dedicar a outras coisas. Mas cada um vê uma necessidade diferente. As pessoas se interagem, as pessoas se divertem, elas se comunicam. Quantas pessoas não se interagem e pessoalmente não se veem no dia a dia? Muitas pessoas que há anos não nos comunicamos, a gente se comunica nas redes sociais, quando no dia a dia não dá para ter aquele tempo de socialização. É claro que é necessário ter aquela constância e o bom senso de saber quanto tempo se permitir ficar nas redes sociais para não atrapalhar o nosso convívio com a nossa família e os nossos amigos. Porque não existe nada mais gostoso do que conversar cara a cara com uma pessoa, do que rir com os amigos, passear, fazer uma viagem, ficar com os entes queridos, sentar numa mesma sala e bater um papo. Então, as redes sociais, elas têm uma importância muito grande, nós não podemos tirar isso delas. Mas depende da forma que nós a utilizamos, depende da forma que nós a enxergamos. É claro que existem muitas notícias ruins, pornografia, violência, mas vamos pensar um pouquinho. Será que não somos nós que escolhemos mal o que nós estamos vendo e o que nós estamos seguindo no nosso dia a dia? Será que não depende da gente escolher melhor quem nós seguimos e quem nós permitimos dentro do nosso perfil e da nossa rede social? Vamos pensar um pouquinho. A negatividade hoje ela está muito grande e as pessoas elas são uma esponja, ou seja, tudo que é de ruim que a gente vê na rede social, queira ou não queira, a gente traz para a nossa casa, a gente traz para a nossa família, isso é normal. Mas o problema é permitir ou não que isso entre nas nossas casas, nos nossos pensamentos e no nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é abolir as redes sociais, não é acabar com elas. A gente precisa simplesmente direcionar o foco do que nós estamos vendo e do que nós queremos ver. Se eu não quero ver violência, se eu não quero ver pornografia, por que eu vou ver? Às vezes é uma coisa um pouquinho delicada, porque nós temos amigos nas redes sociais que preferem ver violência, que preferem falar sobre política, que gostam de dar sua opinião nos comentários dos outros, isso é normal. E nós precisamos entender que cada um tem o direito de comentar, é uma democracia, é o direito de cada um comentar ou não. E cada um também tem o direito de escutar, de aceitar ou não. O que precisamos fazer é ter respeito pela opinião alheia, é aceitar cada um como eles são. Bem, somos obrigados a aceitar como cada um do jeito que são? Não é uma questão de obrigação, é uma questão de caridade, é uma questão de humanidade, aceitar as pessoas como elas são.
Mas isso não significa que nós precisamos tê-las ali na nossa rede social se elas nos fazem mal, se elas nos trazem negatividade, nos deixam de baixo astral. Nós não precisamos disso, são nossos amigos, mas não precisamos interagir com eles dessa forma. As redes sociais têm recursos grandes que permitem que não precisemos seguir essas pessoas. Podemos simplesmente deixar de ver violência, deixar de ouvir falar sobre política, mas não resta a menor dúvida que existe uma gama enorme de possibilidades que distraem, que trazem conhecimento, que trazem consolo e que realmente pode ser de grande utilidade para todos nós. Precisamos sim tomar cuidado, muito cuidado, para não extrapolar, para não deixar que isso atrapalhe a nossa relação com os nossos familiares, para não estragar o nosso dia a dia e principalmente a gente dosar o tempo que vamos estar usando essas redes sociais, mas elas são úteis, por que não são? Como que eu faria para divulgar o espiritismo, divulgar as boas notícias que são tão importantes nos dias de hoje? Da mesma forma que a violência, elas têm grande repercussão e as pessoas divulgam com as fake news sem saber realmente se são verdadeiras ou não, nós precisamos divulgar as boas notícias. São elas que nos dão ânimo, são elas que nos dão esperança. Se fosse antigamente, não teríamos meios, não teríamos outra forma de descobrir o que está acontecendo pelo mundo, a não ser pelos jornais e pela televisão, que hoje em dia também não são grandes meios de comunicação que podem apenas trazer notícias boas. Até mesmo as televisões, as emissoras hoje, elas só querem saber de violência, infelizmente. Então, o que é, na verdade, a rede social? Precisamos entender que a rede social é um espelho de nós mesmos, é a nossa casa, é a nossa cara. Nós vamos divulgar, nós vamos postar, nós vamos falar com quem se afina conosco. Se nós divulgamos violências, será que no fundinho nós não gostamos um pouco de saber mais sobre violência? Os comentários, por diversas vezes raivosos, que nós mesmos colocamos nas redes sociais, será que não tem um pouquinho de nós ali? Então não podemos culpar as redes sociais pelo que elas são. Nós precisamos nos policiar e precisamos pensar com toda a clareza. Será que estamos realmente permitindo ser nós mesmos ali? Muitas vezes não há essa necessidade de sermos tão demonstrativos do que somos, mas ela é importante para socializar, ela é importante para nos fazer rir, nos comunicar com os nossos amigos que não vemos há tempos. Ela é importante principalmente para trazer o mundo lá de fora até a nossa casa. Mas, de que forma? Como entendemos o que colocar dentro da nossa casa, no nosso pensamento, principalmente porque muitas vezes o que escutamos, o que vemos nas redes sociais nos trazem raiva, medo, ódio, intolerância, e isso não faz bem. Então, sabe aquele botãozinho ali de deixar de seguir? Vamos usá-lo sem medo, porque é melhor termos pensamentos saudáveis, uma vida saudável. Não precisamos nos alienar e esquecer do mundo lá fora. Não é essa a intenção. A intenção é saber separar o joio do trigo. A intenção é saber o que é importante trazer de conhecimento e que vem das redes sociais e o que não serve para nós. O que não serve não precisamos usar. O que não serve nós não precisamos assistir, ouvir e muito menos comentar. Então o discernimento tem que vir de nós. Vamos pensar um pouco nisso
e tentar entender essa engrenagem maravilhosa das redes sociais e internet que veio para ficar. Mas precisamos sim compreender que ela é boa ou não se nós soubermos fazer um bom uso dela. Então, vamos pensar nisso e vamos mudar o foco do que nos interessa nas redes sociais, do que é importante. Vamos procurar entender lá que recursos temos disponíveis e deixar de seguir páginas, amigos, por que não? Se os amigos são importantes, eles não precisam nos trazer negatividade, eles não nos precisam deixar ficar com sentimentos ruins e que podem até complicar e desfazer uma amizade. Então pensemos nisso e vamos escolher o que é importante e o que não é importante nas redes sociais para o nosso convívio. Até o próximo vídeo.